Não existem duas verdades, ou Jesus Cristo mentiu, ou então o protestantismo está certo. As duas coisas acontecerem ao mesmo tempo é impossível. Isso não é uma questão de interpretação teológica complexa, nem a questão de ficar analisando versículo isolado. Isso é uma questão de lógica básica. No vídeo de hoje, eu vou te provar, usando a lógica, que a posição protestante ela é completamente anticristã e ela depõe contra a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo é Deus, ou o protestantismo está certo. As duas coisas juntas são impossíveis. Você vai entender isso por meio de um passo a passo, de um raciocínio lógico simples. O porquê essa ideia que a igreja se corrompeu por mais de 1000 anos, ela não se sustenta. E quais são as consequências nefastas de assumir essa ideia. Vamos começar pela premissa básica que todo cristão assume. Jesus Cristo é Deus. Isso não é um detalhe, porque Deus não pode mentir. Se Jesus Cristo é Deus, portanto, Jesus Cristo não pode mentir. Não é ele que escolhe não mentir, ele não pode mentir porque Deus é a verdade. Se Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é a verdade, mentir implicaria erro, engano, limitação. E essas coisas são completamente incompatíveis com a natureza divina. Então, nós temos duas premissas sólidas. Jesus Cristo é Deus. Deus não mente, logo, Jesus Cristo não mente. Até aqui a gente não tem nenhuma controvérsia séria. Mas agora vem o ponto decisivo. Cristo não só ensinou os discípulos, ele fez promessas concretas para sua igreja. Ele disse que estaria com ela todos os dias até o fim dos tempos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que a fé de Pedro não desfaleceria. E isso não são algumas metáforas vagas, são afirmações diretas sobre continuidade, sobre proteção e sobre a indefectibilidade da igreja, porque está debaixo da asa de Cristo. Agora junta isso com o que a gente viu antes. Se Cristo é Deus e Deus não mente, então essas promessas de Cristo para a sua igreja necessariamente são verdades. E mais, ele tem poder para cumpri-las. Afinal, se ele é realmente Deus, ele tem a onipotência, que é um atributo divino. Agora dá uma olhada que os protestantes falam que em algum momento a igreja se corrompeu. Esse momento, geralmente na história associada com Constantino, onde dizem que a fé foi perdida, foi corrompida, foi deturpada, e que essa corrupção durou por séculos. Até que mais de 1000 anos depois, vem Lutero, abençoado por Deus, e restaura a verdadeira igreja. Mas para e pensa com calma. Se isso for verdade, então, em algum momento a igreja parou de ensinar a verdade. A fé se corrompeu e o erro prevaleceu por séculos. Ou seja, tudo contrário das promessas, né? As portas do inferno prevaleceram sobre a igreja, exatamente contra aquilo que Cristo havia prometido. Então vamos montar o raciocínio completo. Cristo é Deus. Deus não mente. Cristo prometeu que a sua igreja não seria vencida. O protestantismo afirma que ela sim foi vencida por séculos. A conclusão é que se o protestante está certo, Cristo mentiu. Se Cristo mentiu, ele não é Deus. Percebe o peso disso? Não é só uma divergência secundária, é uma contradição direta com a própria natureza de Cristo. Mas isso vai ainda mais longe, porque se a igreja desapareceu por séculos, onde é que estavam os sacramentos verdadeiros? Onde é que estava a comunhão válida, a Eucaristia verdadeira? Onde é que estava a autoridade para ensinar a verdade, assim como Cristo havia dito que existiria? Isso implica que Cristo teria abandonado completamente a sua igreja, abandonado completamente a humanidade durante gerações, que almas teriam vivido e morrido sem um acesso seguro à verdade. Isso não é só um problema lógico, é um problema teológico gravíssimo, porque contradiz tudo: a providência divina, a fidelidade de Deus e a própria missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O erro profundo é esse. O homem moderno se coloca como juiz da igreja. Ele olha para a história, decide onde, na opinião dele, a igreja errou e escolhe por conta própria aquilo que ele quer aceitar ou aquilo que ele quer rejeitar. É o cristianismo Walmart, né? Você pega só aquilo que te convém. Mas ao fazer isso, ele está, na prática, não só julgando homens, ele está querendo julgar o próprio Cristo. Porque foi Cristo quem fundou a igreja. Foi Cristo quem fez as promessas. Foi Cristo quem garantiu a sua permanência durante milênios. Rejeitar isso não é só um erro histórico. É uma ruptura lógica e teológica com o próprio
Jesus Cristo. Mas tem mais uma coisa muito importante que a gente tem que dizer aqui com clareza. Porque até aqui, até agora, eu mostrei uma contradição. Mas eu preciso mostrar também o peso na sua alma de sustentar essa contradição. Se alguém manter na sua ideia que a igreja foi corrompida por séculos, essa pessoa não está discordando só de uma instituição. Ela é obrigada a assumir uma série de consequências que vêm dessa sua posição. A primeira premissa nefasta que a pessoa assume é que Cristo falhou na sua missão. Se a igreja desapareceu ou se corrompeu completamente, então Cristo não preservou aquilo que ele mesmo fundou. Isso implica falha. E um Deus não falha. Portanto, um Deus que falha, na verdade, não é Deus. A segunda premissa nefasta é que as promessas de Cristo não são confiáveis. Porque se ele falou que estaria com a sua igreja até o fim e ele não esteve e ele abandonou, então as suas palavras não têm garantia. E você não pode confiar no que Cristo disse sobre a igreja. Então por que você confiaria em todo o resto que ele falou? A terceira premissa nefasta é que a verdade ficou inacessível por séculos. Se a igreja caiu em erro, então durante gerações inteiras não teve ensino seguro, não teve autoridade confiável, não teve unidade nenhuma na verdade. Ou seja, milhões de pessoas nasceram e morreram sem acesso seguro à fé. E isso contradiz completamente o que é a providência divina. E a quarta e última e mais grave premissa nefasta que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a obra de Cristo foi inferior à obra de homens. Aqui talvez está o erro mais grave, porque se foi preciso esperar mais de 1000 anos para um homem restaurar a verdade, isso significa que homens conseguiram fazer o que Cristo não fez, e que a obra de homens está durando mais do que a obra de Cristo. Então Cristo deixou cair e homens foram lá e reergueram. Isso é no mínimo uma inversão absurda. Então entenda, não é apenas uma questão de igreja A ou igreja B, é uma questão de coerência. Para sustentar a tese do protestantismo, é preciso aceitar que Cristo falhou, que as suas promessas foram falsas, que a verdade desapareceu, que a igreja não resistiu e que o homem precisou consertar aquilo que Deus não conseguiu sustentar. Isso lá é possível? Agora eu te pergunto com toda seriedade, essa é de verdade uma posição sustentável ou é só uma ideia que nunca foi levada mesmo até as últimas consequências? Porque a fé verdadeira não teme a lógica. A lógica sustenta a fé verdadeira. E se esse tipo de explicação te ajuda a enxergar a fé ou a descobrir a verdade com mais clareza, com mais firmeza, considere deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se estiver aparecendo hypar aí pra você, hype esse vídeo, porque aqui eu não discuto só opiniões. Eu vou até as últimas consequências pela verdade.